Descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso. No dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar. Desde as regras até a limpeza, a vida no condomínio pode ser leveza, com dicas e histórias pra compartilhar. Aqui no podcast vamos te ajudar, descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso. No dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar. Seja morador ou síndico de plantão, ouça a gente, é a melhor solução. Com leveza, humor e informação, descomplicando o seu condomínio é a missão. Descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso. No dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar. Descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso. No dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar. Olá, Web Condôminos! Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial. Hoje nós vamos falar de um tema que, apesar da pandemia já ter ficado lá atrás, né? Infelizmente, na vida condominial, essa situação ainda vem, às vezes, causando alguns situações aí, né? Que vem trazendo essa situação, fazendo a gente lembrar disso frequentemente. Principalmente no que se refere às assembleias, né? Sejam ordinárias, extraordinárias, tanto que posteriormente aquelas situações de assembleia virtuais, híbridas, presenciais, a legislação veio e regulamentou esse tipo de assembleia, permitindo qualquer condomínio, mesmo aqueles que não têm na convenção a permissão de assembleia virtual, a lei veio e disse, não, agora o condomínio pode fazer, que é a Lei 14.309 de 2022. Então, hoje nós vamos falar disso com o Renato. O que ele sente aí, essa tendência do que vem acontecendo? As pessoas realmente aderiram à assembleia virtual e agora eles só querem saber de fazer assembleia em casa de pijama, ou se eles ainda querem aquela coisa de ir lá na assembleia para voar a cadeira, para fazer aquela revolução. Então, hoje o Renato está aqui para falar um pouquinho desse assunto. Então, muito obrigada, Renato, mais uma vez por aceitar estar aqui com a gente, falando mais uma vez dessa vida condominial, né? Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, Web Condôminos, sempre um prazer estar aqui presente no Descomplicando com a Fabiola e falando um pouco dessa nossa vida condominial. Hoje o tema assembleias, né? Durante a pandemia, agora a gente já ficou para trás, pouco se fala nisso, mas durante a pandemia a gente teve essa implementação, né, tecnológica através de assembleias virtuais, assembleias depois elas viraram híbridas, né, porque alcançavam tanto as pessoas que queriam participar de pijama, como a Fabi brincou, mas bem posicionou, ou então aquelas pessoas que preferem o tete-a-tete, que preferem estar voar a cadeira frente a frente com seus pares, com os síndicos e tudo mais. Bom, voar a cadeira já virou uma grande tendência, né?
a gente teve isso na vida política, a gente já tinha isso na Olha, própria gente, eu falei, boa economia. cadeira, não foi nem isso, porque eu escuto aqui. Gente, eu vou até falar, agora que eu me lembrei, é verdade, a gente teve aí recentemente o período pandemia, mas não foi por isso que eu falei, porque eu, antes de entrar no direito condominial, eu fazia direito de família, fazia trabalhista e família. Hoje eu faço trabalhista e condomínio, né? E eu escuto, às vezes, das pessoas falarem assim, nossa, você saiu de família, que as pessoas já vivem, né, aquela guerra, e foi para condomínio, que voa a cadeira na Assembleia. Eu sempre escuto isso, né? Então, gente, não tem nada a ver com o que ocorreu, tá? É porque a gente escuta isso, né? Não, mas até só, pontuar isso, porque assim, é o que eu sempre falo, condomínio é vida, né? Condomínio é aquela micro-sociedade. Então, tudo que a gente tem numa sociedade se torna muito latente nessa vida condominial, né? Então, até na vida política, a gente infelizmente teve isso, né? A gente trouxe em tom de brincadeira, mas é algo que infelizmente acontece. E infelizmente acontece bastante em condomínio também. Graças a Deus, comigo nenhuma assembleia como síndico aconteceu, então ainda estou zerado com relação a isso aí. Mas voltando ao tema das assembleias. Olha, eu acho que essa implementação, que tudo isso que vem para melhorar, né? Toda essa parte tecnológica, ela vem para melhorar. E eu vejo como ela venha para incluir as pessoas. Porque não só por uma questão de comodidade, mas tem muitos condomínios na Baixada que são condomínios que têm um público muito de veraneio, né? É uma pessoa que mora em São Paulo, que mora no interior e que tem um imóvel aqui e que raramente ela consegue participar das assembleias por conta de ser presencial. Então, essa parte de oferecer esse serviço híbrido ou virtual inclui essas pessoas. Eu, particularmente, eu gosto muito, para mim é o que eu sempre falo, para mim, quanto mais pessoas, mais condôminos envolvidos, melhor a minha gestão, porque essas pessoas participam mais, elas estão mais engajadas no condomínio, as pessoas que pensam que criticar é não ajudar, não, porque existe, eu acredito muito na crítica construtiva. Aquela pessoa que faz uma crítica construtiva fala, olha, Renato, isso não está legal. Eu falo, poxa, bacana. Ele está se envolvendo e ele me ajuda, porque às vezes eu não enxerguei aquele problema, porque eu não tive aquela dor do condômino, e ele exteriorizar isso, ele ajuda a minha gestão. Eu falo, poxa, legal, bacana, né? Vou entender o que ele está falando. Então, assim, essas assembleias, quanto maior o número de condôminos, para mim, eu acho muito mais viável, muito mais até prazeroso para mim tocar. E as pessoas entendem, né, o porquê que está sendo Sim, gasto sim, aquilo, a sim. necessidade daquele gasto, né? E não fica só aquilo, apareceu um gasto a mais aqui no meu condomínio, o que quer dizer isso? Então, Né? exato. Mas precisava mesmo isso? Nossa, para mim tá tão claro que isso aqui tá tão bonito, né? Até questão, uma coisa que a gente ouve, assim, às vezes, jardim. É uma guerra, né, jardim? Eu já vi gente dizer assim, isso você está gastando à toa com o jardim, porque a pessoa foi lá, o síndico foi lá, tirou tudo do jardim, refez a parte exatamente de impermeabilização do jardim, aí recolocou o jardim e as plantas. E a pessoa disse, nossa, para que gastou mexendo no jardim? Tava lindo o jardim, ele estava bonito, as plantas estavam Mas estava vivas, infiltrando. mas estava infiltrando água, né? Seja assim, se é um condomínio que tem a garagem no subsolo, essa infiltração vai começar a reverter no subsolo. Sim. Mesmo que não seja um condomínio que tem garagem no subsolo, essa água infiltrando, amanhã ela vai se dissipando, né? Ela tem que escorrer para algum lugar. Então, essa infiltração dessa água desse jardim, ela amanhã vai estar com o piso do lado fofo, vai estar levantando o piso. Então, tudo isso, e às vezes a pessoa não vê. E aí, quando você vai para uma assembleia, o síndico explica a necessidade de fazer aquela obra, de fazer aquele serviço, a pessoa vai entender, né? E vai. É muito melhor, porque assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa não vai na assembleia, aí ela me manda mensagem depois quando chega o condomínio. Fala, olha, eu tive uma mensagem dessa ontem, mas por que foi imputado esse valor de mais R$ 50 no condomínio aqui?
mas por conta de que é isso? Eu falei, então, foi explicado na Assembleia, aí eu explico para essa pessoa. Lógico. Mas ela falou, sabe o que é? É que eu trabalho em São Paulo, durante a semana eu fico em São Paulo, só consigo estar aí no fim de semana, entendeu? Então é isso que eu tô te falando. A eu super híbrida seria entendo. interessante A para híbrida ela. é interessante. Mas hoje, até como o tema acaba sendo tendência, eu acredito que as pessoas estão voltando como era feito antes da pandemia. Querem a presencial e só Presencial. 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 Então o pessoal está indo mais na presencial. Pode ser também uma vertente porque tem poucos condomínios de veraneio, né? Pode ser, por exemplo, um mercado de Praia Grande, que é um mercado bem... Não vejo, não, também. Eu atuo hoje em Santos Sim, e Praia sim. Grande e, olha, dos meus clientes em Praia Grande, só um manteve a híbrida. O restante todos Presencial. voltaram para o presencial, Voltamos, exatamente voltamos. aquilo que você falou. Eles optaram por voltar para o O modo, pessoal pro é da turma da cadeirada mesmo. exatamente. Ainda bem que também não teve esse problema, mas eu vejo que realmente as pessoas acabaram aderindo, voltar Eu pro particularmente formato gosto muito anterior. da presencial, tá? Eu gosto muito da presencial porque eu sou um síndico que gosta de ter cara, de ter esse engajamento, da gente conversar antes, da gente conversar depois. E a Assembleia Virtual já não te permite isso, porque as pessoas vão entrar, Exato, ficar ali, depois na exato. hora derruba todo mundo e vai cada um pro seu Por lado. isso que eu sou muito adepto da híbrida. Caso tenha a necessidade, caso tenha interesse, eu acredito que a híbrida É a melhor opção. se torna bem legal. Mas a híbrida, ao contrário das outras duas, ela acaba tornando a Assembleia um pouco mais demorada, né? Com relação a você ter que abrir palavra para essas pessoas, óbvio. Lógico. Você tem que abrir voto, contabilizar tudo direitinho. Então é uma logística um pouco mais demorada. Sim. Mas está tudo bem. A gente esqueceu aqui de colocar, já entramos no assunto, é tão empolgante esse assunto, a Assembleia é sempre empolgante, que a gente esqueceu aqui de falar que nosso podcast tem transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por esta advogada Fabíola Lopes, que você tem aí os nossos patrocinadores que você acompanha aqui na telinha e também aqui embaixo no nosso rodapé. Quer participar aqui com a gente? Mande suas perguntas, comentários, opiniões, sugestões de pauta para o nosso e-mail descomplicandoseucondomínio@gmail.com ou para o nosso YouTube aqui nos comentários ou para o aplicativo Cindy Assiste. Ele também está lá conectado com a gente, ele manda tudo que aparece de dúvida lá, ele manda aqui para a gente. Agora, uma outra situação, que aí eu falo que é uma tendência pós-pandemia, a gente fala, muita gente já esqueceu da pandemia, né, Renato? Mas eu já tive que consertar mais de um condomínio, eu tive que consertar isso quando eu entrei como jurídica, eu percebi. A gente teve aquele lapso que a lei falou em 2020, não se realizem mais assembleias, né, para evitar o contato, né, então Perfeito. não vão ser feitas Para a assembleias. pandemia foi E aí até os mandatos dos síndicos se prorrogaram até outubro, aí quando foi final de outubro, veio a portaria e falou, agora vocês têm que entre novembro e março regularizar essas situações. E aí, alguns condomínios que a Assembleia Ordinária, na convenção, é prevista para abril, é prevista para maio, eles não tinham esse tempo, porque a lei falou que até março tinha que regularizar. Então, o que eles fizeram? Agora a gente pode, chamou a Assembleia em novembro, chamou a Assembleia em dezembro ou janeiro. E aí, eles fizeram o novo mandato do síndico por 2 anos, por 1 ano, né? E fizeram aquela assembleia de prestação de contas, de previsão orçamentária, tudo naquela assembleia. Tá. E não chamaram a assembleia naquela, porque a convenção é que prevê a assembleia ordinária, né? Toda a convenção, web condômino. Procure, vai lá na sua convenção, se você quer saber. As extraordinárias não tem data. As extraordinárias, elas são chamadas quando necessário. Mas as ordinárias,
toda a convenção prevê qual é o período que deve ser realizadas. Então, normalmente se tem assim, na primeira quinzena de tal mês, no mês tal. Então, quando fala que é no mês de fevereiro, então você tem de 1 a 29, 1 a 28, depende do mês, do ano, né? Então, você tem essa delimitação na própria convenção. E aí, o que a gente faz? Porque aí o síndico falou, não precisa. Então, agora mudou, como se a assembleia ordinária daquele condomínio mudou a data. Então, mas como isso. como você bem disse, Fabi, se é estipulado em convenção, a gente tem a obrigação de cumprir. Houve esse período, houve esse lapso temporal ao qual abriu precedente de que fosse feita posteriormente. Por exemplo, como você citou, uma assembleia que é sempre em abril. Poxa, em abril não podia ser realizada a assembleia por conta desse período e tudo mais. Realizei, vamos supor, voltou e eu realizei em novembro. Aí o que eles incorrem no erro? E aí que está o erro. Eu realizei em novembro, eu não vou realizar em abril, só em novembro do ano que vem. Não. Você realizou em novembro porque foi lhe dada essa prerrogativa por conta da pandemia. Mas saiba que voltou ao normal em outubro, síndico, no mês de abril você tem que fazer. Mas está próximo, você tem que fazer. Aqui foi uma excludente. Aqui foi lhe dada essa prerrogativa, mas a partir do momento que se tornou normal, voltou tudo ao normal, faça na data prevista em convenção. Senão você vai estar incorrendo no erro absurdo de estar indo contra a convenção. Me corrija se eu estiver errado. Não, eu também sou totalmente, tenho esse entendimento total também, e é isso que eu tô falando, cheguei a pegar alguns condomínios nessa situação, que já estavam indo para o segundo ano fazendo o mesmo erro, e eu falei, não, calma, mas o mandato do síndico, então tá, então vocês vão agora vão chamar uma extraordinária para regularizar, porque lógico, vocês tinham colocado o mandato síndico de 1 ano, a assembleia foi lá em novembro ou em dezembro, então faz agora, porque senão não tem nada na lei que te exclua essa responsabilidade. E aí eu até coloco, agora vocês têm uma situação, ou vocês dão esse mandato, aí você tem que ver o que a sua convenção fala, se o síndico tem que ser anual, ou se o síndico pode ter um mandato de até 2 anos. Se falar que o síndico tem que ser anual, o correto, web condomínio, é você chamar essa assembleia, se o seu condomínio ainda está nessa situação que manteve uma assembleia, mudou por conta da pandemia, mudou essa data. Você chama a assembleia, vota nesse síndico, seria um síndico interino, para quê? Para ele atuar de novembro, a data que está dizendo que é a eleição do síndico lá na sua convenção. O famoso mandato tampão. Tampão, exatamente. Mandato tampão. Ela não me deu nem chance, porque eu ia fazer essa pergunta para ela e ela acabou já respondendo, falando, porque eu gosto de dar essa invertida nela, porque ela não pinga fogo, mas ela se antecipou. Hoje então você coloca este síndico, e aí posteriormente, aí nessa data que é onde a assembleia fala que é a data que você deve convocar essa assembleia, você vai convocar novamente esse síndico, se permitir a reeleição na convenção, ele vai poder se reeleger e ficar mais 1 ano, né? Se a sua convenção fala que pode ser de até 2 anos, então você nem precisa, você pode fazer essa assembleia de novembro, faz o mandato dele para valer até a sua assembleia é em maio, então até maio do outro ano, só que em maio daquele ano subsequente, faça a assembleia ordinária para prestação de contas e previsão orçamentária. Porque naquela outra do ano, né, dali 1 ano e pouco, você vai passar a ser sempre de síndico, previsão orçamentária e prestação de contas. Então você tem que verificar a sua convenção com a atual situação que está o condomínio, mas regularize, não deixe esta pendência, porque você está descumprindo uma regra prevista na sua convenção. E uma situação dessa, né, Renato, pode trazer prejuízos para o síndico, não pode? Então, com certeza, mas até eu te pergunto, Fabi, se a pessoa não regularizar, juridicamente falando, o que isso pode ocasionar? Pode ser impugnado? Como que você... Ela pode impugnar.
Aham. ela pode não ter, então, aprovação de contas, então pode o condômino se negar a pagar a cota condominial, porque não houve a previsão não houve aprovação e previsão orçamentária na data que deveria ter sido realizada. Então, você tem toda aí uma situação jurídica e você ainda como síndico pode até ser obrigado pode ser até destituído do cargo, Sim. porque você tá fazendo, tá num cargo que está irregular. Porque ali diz que tem que chamar a Assembleia para eleição de síndico, previsão orçamentária e aprovação de contas. E você não chama essa Assembleia de eleição de síndico. Ah, porque mas o mandato dele está válido. Não, mas ali está dizendo que a previsão que a eleição de síndico é naquela data, junto com a previsão orçamentária, junto com a prestação de contas. Então você pode ser até obrigado a sair do cargo, né? Exato. Então você tem toda essa responsabilidade. Você não tem aprovação de contas, não tendo aprovação de contas, não tendo a previsão orçamentária, uma pessoa pode dizer: não vou pagar o condomínio. Eu não tenho aprovação, não tenho a previsão, então você pode ter esse prejuízo. Então. E quem vai arcar com este condômino que se negou a pagar? Será o síndico, porque ele era o responsável de chamar a Assembleia e não chamou a Assembleia na data correta. Então, as pessoas acham que é tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, mas essas nuances a gente tem que prestar bastante atenção, sempre bem instruído através de um advogado condominialista, especialista. É sempre bom você pegar orientação para não incorrer nesse tipo de erro, né? Que parece bobagem, mas assim, você encorajar uma inadimplência é algo bem temerário ao condomínio, né? Você torna o condomínio insolvente com uma atitude dessa que parece relativamente simples, mas se você pegar alguém mais instruído e começar a impugnar, começar a bloquear, aí você vai ter um gasto financeiro para estar agindo da maneira certa. Quando, na verdade, gente, é só vocês ficarem atentos à convenção. Todo mundo que mora em um condomínio, obrigatoriamente você teria que ter conhecimento da sua convenção e do seu regimento interno, para você estar ciente das regras que você tem que cumprir naquele condomínio, porque a vida condominial é isso. Ela é feita de regras e a gente tem que cumpri-las, né? Porque não cumprir, com certeza, é igual na nossa vida civil comum. Quando você incorre em algum erro, isso gera um prejuízo e você responde por ele. E você não pode dizer para o juiz, a gente está fazendo esse comparativo aí com a vida comum, você não pode chegar para o juiz e dizer assim: olha, eu passei o sinal vermelho porque eu não sabia que passar no sinal vermelho é proibido. Código de Processo Civil, me corrija se eu estiver errado, doutora. Ninguém se exclui de obedecer a lei alegando não conhecê-la. Então é a mesma coisa. A convenção condominial e o regulamento interno de um condomínio é a lei daquela sociedade condominial. Então você, a partir do momento que você chegou no condomínio, você não pode alegar que eu desconheço. Inclusive, eu oriento todos os meus clientes síndicos, condomínios, né, na pessoa do síndico, assim que chega um morador novo, a administradora enviar com um protocolo. Aí tem casos que o síndico fala: sou eu mesmo que entrego. Então tá, então eu faço um protocolo de e-mail e falo: a partir de hoje, toda vez que você for entregar. E outra coisa, síndico, não é só para o proprietário. Você deve entregar esta convenção condominial e esse regulamento interno para qualquer pessoa que vá ser condômino, seja inquilino, seja aquele amigo que emprestou o apartamento para o amigo ficar um ano lá, porque está morando, está trabalhando na cidade. Então, emprestei, eu não estou pagando nada, mas ele naquele momento ele vai ser o possuidor. Então, se ele é o possuidor daquele imóvel, ele tem que conhecer das regras. Porque se você não comprovar que você deixou ele ciente das regras, aí ele pode ter uma excludente aí na hora de aplicação de uma multa, né? A gente já foi para um outro lado, mas aí você também tem essa questão, né? Sim, essa parte de convenção. Eu faço, inclusive, eu sempre oriento e peço para que meus zeladores e porteiros, eles leiam também. Para eles estarem cientes de, assim, porque, veja bem, eles são meus olhos quando eu estou ausente no condomínio, né? Então, eles
tendo ciência das regras do condomínio, quando eles verem alguma regra sendo descumprida, eles conseguem chegar, orientar as pessoas, ou às vezes até me alardear e falando, olha, aconteceu isso, 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 o que a gente vai fazer? Entendeu? Então, com relação a isso, esse conhecimento, eles até conseguem auxiliar na Essa gestão. questão de conhecimento com relação à multa vai ser um outro podcast, porque a gente tem. Mas eu tive uma situação agora recente numa audiência, que a pessoa disse assim, mas eu fazia isso porque o zelador disse, o porteiro disse que eu podia. Só que ele sabe que o porteiro agora recentemente saiu do condomínio. Então ele usou isso, porque depois o síndico me falou. Ele usou isso porque ele sabe que ele já não está mais, e lógico, né? Você não vai atrás do empregado que saiu para perguntar, você falou isso para ele? Que ele falou, ele sempre soube que isso não pode ser feito. Então, mas é o que eu te digo, o porteiro não tem essa autonomia. Não, na ocasião da audiência eu já falei para ele. Ele não tem nenhuma autonomia e a hierarquia devidamente é o síndico que tem que passar esse tipo de conhecimento. Na ocasião a gente estava discutindo exatamente uma multa e eu falei, mas o senhor não tinha que perguntar para o senhor, tanto tempo de condômino, o senhor sabia para quem que o senhor tinha que perguntar, não era para o porteiro, né? Se viu a multa, já volta para o tema de assembleia, porque você vai ter que discutir essa multa provavelmente na assembleia. Exatamente. Então, nós vamos aí encerrando o nosso podcast de hoje. Agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho. É sempre bom saber que você está aí do outro lado. E, Renato, você tem aí alguma recadinho para os nossos... Que senão daqui a pouco os condôminos vão parar de pagar condomínio dizendo que o Renato mandou parar de pagar condomínio. De Deus. E deixa aí os seus contatos para os nossos web condôminos. Bom, vamos lá, pessoal. Para você falar diretamente comigo, eu passo sempre meu contato pessoal, né? Porque a gente acabava passando Instagram, passando e-mail, mas as pessoas hoje elas são muito ligadas no WhatsApp, né? Então, para você falar diretamente, meu telefone é o DDD 19, telefone é 98820-5935. Pode mandar mensagem, pode ligar, prometo que eu respondo o mais rápido possível, sempre dentro do mesmo dia, seja a hora que for, mas eu costumo responder todo mundo que me manda mensagem em si. Então, a gente vai chegando ao fim aí do nosso podcast de hoje. Colecione memórias e acumule sorriso. Todo o resto é passageiro. Então, gente, tchau, até o nosso próximo podcast. Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços. Descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções na sua vida. É isso.
No dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar. Desde as regras até a limpeza, a vida no condomínio pode ser leveza, com dicas e histórias pra compartilhar. Aqui no podcast vamos te ajudar, descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso. No dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar. Seja morador ou síndico de plantão, ouça a gente, é a melhor solução. Com leveza, humor e informação, descomplicando o seu condomínio é a missão. Descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso, no dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar. Descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso. No dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar.